Fala, eu sou Danilo do Responde Aí. Vamos resolver um exercício de transferência de calor em sistemas. Uma jarra com 2 litros de limonada ficou sobre uma mesa de piquenique durante todo o dia e atingiu uma temperatura de 33 graus Celsius. Você despeja 240 ml dessa limonada, ou seja, 0,240 kg, em um copo de isopor e adiciona 2 cubos de gelo, cada um com 25 gramas a 0 graus, e tampa. Supondo que nenhum calor seja trocado com o ambiente, determine qual a temperatura final da limonada. E na letra B, a temperatura final se a gente adicionar 6 cubos de gelo ao invés de só 2. E os dados que a gente tem é calor de fusão do gelo, que é isso, 333 vezes 10 a terceira joules por quilograma, e o calor específico da água, que é 4,18 vezes 10 a terceira joules por quilograma Kelvin. Está tudo no sistema internacional, presta atenção. Então, passo 1. O nosso sistema é o seguinte: a gente tem nosso recipiente isolado do ambiente, ele não troca calor com o ambiente, em que a gente tem a limonada e 2 cubinhos de gelo. Certo? Então, assim, a limonada, a gente tem uma massa de 0,240 kg, está numa temperatura inicial de 33 graus Celsius, e o calor específico é o mesmo calor específico da água, que é de 4,18 vezes 10 a terceira joules por quilograma Kelvin. E a gente tem no nosso sistema também o gelo. O gelo ele tem uma massa de... São 2 gelos de 25 gramas, então a gente tem 2 vezes 25, 50 gramas. Vamos passar para o sistema internacional. Quilo. Então isso aqui vai ser 50 vezes 10 a menos 3 quilos. Então a gente tem uma massa de gelo que é 0,05 quilogramas. Há uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. E a gente tem um calor latente de fusão de 333 vezes 10 a terceira joules por quilogramas. A gente tem que lembrar que existem 2 tipos de calor. O calor sensível, que é o calor sensível à temperatura, variações de temperatura. Você cede o calor ao corpo, o corpo esquenta. Ou você retira calor, o corpo resfria. Que é Q é igual a mc delta T, o C é o calor específico, delta T é a variação de temperatura que eu vou causar. Mas se eu estiver no ponto de fusão ou ponto de ebulição, a gente não tem variação de temperatura. Então o calor é um calor latente. Enquanto o gelo não virar líquido, ele não varia a temperatura. Então a gente tem uma mudança de fase, uma mudança de estado físico. Q é igual a mL. L é o calor latente. Não tem ΔT porque não tem variação de temperatura. Certo? O que vai acontecer no meu sistema com limonada e gelo? A gente vai ter o gelo. O gelo está inicialmente a 0 Kelvin, a 0 graus Celsius, perdão. Esse gelo ele primeiro vai derreter, ele vai virar água a 0 graus Celsius. E depois essa água, ela vai aquecer e vai virar água até alguma temperatura final de equilíbrio, que vamos chamar de T. Já a nossa limonada, a gente vai ter inicialmente uma limonada a 33 graus Celsius. E essa limonada ela vai ser resfriada pelo gelo e vai virar limonada a mesma temperatura, temperatura T. Essas temperaturas aqui e aqui tem que ser iguais para a gente chegar no equilíbrio. Certo? Então vamos lá. O somatório de todos os calores tem que ser igual a 0, para que a gente tenha conservação de energia. Quais calores que eu vou ter no meu sistema?
primeiro o calor do gelo virando água. Se é calor de gelo virando água, é calor latente. Então vai ter uma mudança de fase Q igual a ml. Então o primeiro calor que a gente vai ter vai ser o calor do gelo virando água, que é igual a massa do gelo vezes o coeficiente de calor latente do gelo virando água. Mas depois eu vou ter minha água a 0 graus virando água na temperatura T. Então agora a gente tem calor sensível, que é igual, vai ser a massa do gelo vezes o calor específico da água vezes o ΔT. A temperatura final é a temperatura T e a temperatura inicial, 0. E a gente ainda tem o calor da limonada, que é o calor da limonada a 33 graus Celsius virando limonada na temperatura T, que é um calor latente. Então vai ser a massa da limonada vezes o coeficiente de calor específico vezes a variação de temperatura. Temperatura final, T. Temperatura inicial, 33. T menos 33. Isso aqui tem que ser igual a 0. Certo? Então, passo 2, a gente só substitui os valores. O calor latente da água, a massa de gelo é 0,05 kg, vezes o calor latente de fusão, que é 333 vezes 10 a terceira, mais a massa do gelo, 0,05, vezes o calor específico, é 4,18 vezes 10 a terceira, vezes a temperatura final, menos 0, e aqui é da limonada, que a massa da limonada é 0,240, vezes o calor específico da limonada, que é 4,18 vezes 10 a terceira, vezes a variação de temperatura, que é T menos 33. Isso tudo tem que dar igual a 0. Vamos fazer essa conta? Isso aqui vai dar 16.650 mais 209 vezes a temperatura de equilíbrio, T, mais 1003,2 temperatura de equilíbrio T, menos 33.105,6, e esse somatório todo vai dar 0. Resolvendo essa conta, a gente vê que a temperatura vai ser igual, a gente soma isso com isso, e a gente soma isso com isso, a gente vai ter no final, a temperatura vai ser 16.455,6 divididos por 1.212,2. Então a gente chega a uma temperatura de 13,6 graus Celsius. Certo? Então, se eu tiver 2 cubinhos de gelo, a minha temperatura vai ser 13,6 graus Celsius. E a gente vem para o passo 3, que agora, ao invés de 2 cubos de gelo, a gente vai ter 6 cubos de gelo. Então, a nossa massa, agora, a massa de gelo, ela vai ser 6 vezes, cada gelo tem 25 gramas, 0,25. Isso vai dar uma massa de 0,150 quilos. Agora a gente vai resolver a mesma equação, só que em vez de usar a massa de 2 gelos, a gente vai usar essa massa, que é a massa de 6 cubinhos de gelo. Certo? Então vai ser calor latente de fusão da água, vai ser 0,15 vezes o coeficiente de calor latente, 333 vezes 10 a terceira, mais 0,15 vezes, agora o calor específico, 4,18 vezes 10 a 3, temperatura final, que vai ser a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial do gelo, que era 0, mais, agora, a limonada, 0,240 quilos, vezes um calor específico também de 4,18 vezes 10 a 3, vezes a gente vai ter a temperatura final, mas a temperatura inicial, 33, e tudo isso tem que dar igual a
0. Vamos resolver essa conta? Isso aqui vai dar 49.950 mais 627T mais 1003,2T menos 33.105,6. E esse somatório tem que dar igual a 0. Vamos somar o que tem T, vamos somar o que não tem T, a gente obtém que a temperatura final vai ser menos 16.844,4 divididos por 1.630,2. Isso aqui dá menos 10,4 graus Celsius. E também a temperatura final de equilíbrio é 10,4 graus Celsius, certo? Não! Como você começa com gelo a 0 graus e uma limonada a 33 graus e termina com uma temperatura menor do que a menor temperatura, menor que 0 graus? Isso é impossível, isso aqui está errado. O que acontece é que você vai ter lá o só limonada a 33 graus Celsius e os seus 6 cubinhos de gelo o que vai acontecer é que a limonada vai chegar ao 0 graus, que é a menor temperatura possível, e não vai ter derretido todo o gelo. O calor da limonada não é suficiente para derreter todo o gelo. Então, o que vai acontecer? A temperatura de equilíbrio, no final, tem que ser 0 graus Celsius, e no final a gente ainda vai ter gelo. Se eu quisesse resolver quanto gelo ainda sobrou, é só eu fazer a conta, só que a massa de gelo que realmente derreteu, vezes 333 vezes 10 a terceira, mais o calor da limonada que vai chegar a 0 graus, que é 240 gramas vezes 4,18 vezes 10 a terceira, vezes a temperatura final 0 menos a temperatura inicial 33, a gente chegaria a uma massa de gelo de aproximadamente 0,100 quilos. Se cada gelo tem 25, a gente obtém uma média de 4 cubos de gelo. Então, aquela quantidade de limonada só é suficiente para derreter 4 cubos de gelo. O resto vão ficar no estado sólido, no equilíbrio. Então é isso, temperatura final do sistema 0 graus Celsius. É isso, bons estudos, até a próxima.